Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Jeremias, no capítulo 7, versículos de 23 até o 28, que nos diz assim: Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante, por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Amados irmãos e irmãs, temos aqui uma fala do profeta Jeremias totalmente criticando uma grave situação que o povo estava vivendo, a falta de ouvir a voz de Deus. Segundo o versículo 23, é preciso ouvir a voz de Deus para então ser o seu povo e seguir adiante. Quando nós não escutamos a voz de Deus, tudo desanda, né? No final das contas, a escuta à vontade de Deus é quem vai nos levar a entender se eu devo ir para a direita ou para a esquerda. Mas, amados irmãos e irmãs, como é que a gente consegue ouvir então a voz de Deus? Todo diálogo, ele precisa ter, para ter diálogo, né? Eu falo e eu também escuto a pessoa falar. Mas para escutar a pessoa falar, é óbvio que eu vou precisar, então, calar para ouvir. O primeiro passo para escutar a voz de Deus é aprender a calar, é aprender a silenciar. E muitas vezes nós somos escravos do barulho. Não aguentamos mais andar no meio da rua sem um fone de ouvido. Não queremos mais, por exemplo, estar em um ônibus, em uma praça de alimentação, em uma praça mesmo a céu aberto, escutando o barulho de pessoas porque nos incomoda. Então, ao invés de buscar silenciar e poder escutar o que está ao meu redor, eu coloco meu fone de ouvido porque eu não aguento silêncio. Pode ver que para muitas pessoas estar dentro do elevador é algo extremamente incômodo. Mas, amados irmãos e irmãs, para escutar a Deus é preciso aprender a degustar do silêncio. A entender que o silêncio não é inimigo da gente. No silêncio existe palavra. No silêncio existe voz. Mas qual é o grande problema também? Muita gente acha, quando a gente diz assim, vamos escutar a voz de Deus, que eu preciso desligar tudo na minha casa e de repente vai vir um sopro. E nesse sopro Deus gritará ao meu coração, eu vou ver cadeira se mexendo, eu vou ver a janela batendo, eu vou ver a luz piscando para dizer que Deus está presente. Parem de querer o extraordinário. Parem de querer isso. Deus grita ao nosso redor, especialmente diante dos acontecimentos, porque Deus é um Deus que se encarna na história. É isso que o povo de Israel sempre entendeu. Então, como é que eles entendiam, por exemplo, que Deus estava dando para eles uma terra? É quando, de repente, existia uma guerra, eles venciam e eles olhavam para o passado e diziam: Nossa, Deus nos deu aquela terra. Não foi a gente, foi Ele que agiu. Achávamos que era feito nosso, né? Poder nosso, mas nunca foi poder da gente. Nunca foi feito nosso, foi feito de Deus. Mas aí a gente acha que Deus não fala através dos irmãos, dos acontecimentos, da realidade do mundo. E aí queremos criar uma bolha, né? Então eu me torno quase uma pessoa isolada do mundo, das pessoas, dos acontecimentos. E me isolando, eu acho que vou começar a ouvir mais ainda a Deus. Não vou. Para analisar como é que Jesus era. Embora Jesus tivesse momentos de se retirar, que isso é importante, mas Jesus também estava junto ao povo. É isso que a gente tem que fazer. Existe um momento para se retirar, para se recolher, para viver o deserto, mas é também preciso entender que dentro dos acontecimentos Deus também está. Já falei recentemente da frase de Santa Teresa de Ávila, eu acho, que ela vai dizer: no meio das panelas Deus aí está. Ou seja, é lavando a louça, é arrumando a casa, é indo ao trabalho, que eu vejo Deus aí presente. Então, amados irmãos e irmãs, diante daquele povo
que não parou para ouvir a voz de Deus. Que não tinha esses momentos de recolhimento, que Deus falava, que Deus gritava, que os profetas diziam e eles tapavam os ouvidos, que a gente não seja assim. Tem tanto profeta hoje em dia falando, gritando ao nosso redor, e a gente tapa os ouvidos, a gente não quer escutar. Só queremos quando estamos no hospital, quando estamos diante de um diagnóstico de uma doença grave, que a gente possa buscar mudar o nosso coração. Peçamos a Deus a graça de não termos um coração fechado, mas sim um coração aberto e atento à voz de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite para o estudo do Evangelho, também desta quinta-feira, tá bom? Até mais.